E aí, pessoal, quem opera no universo Kubernetes sabe que existem alguns objetos que são, assim, a espinha dorsal de tudo, né? E hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos mais cruciais de todos, o deployment. Vamos desvendar juntos como ele gerencia o ciclo de vida das nossas aplicações. Essa aqui é a pergunta de US$ 1 milhão para qualquer SRE, não é verdade? Como é que a gente mantém tudo no ar, atualizado, escalável, sem perder o sono? A resposta do Kubernetes para esse desafio enorme é, em grande parte, o objeto deployment. Para entender isso de verdade, vamos seguir um caminho bem lógico. Primeiro, o que é um deployment na sua essência? Depois, como ele se encaixa na hierarquia de controle. Aí a gente parte para as funcionalidades mais poderosas, as atualizações e reversões. Vamos ver também como ele lida com escala, saúde e, por fim, por que ele é tão, mas tão crucial, beleza? Então bora lá! Vamos começar pelo propósito principal dele. Pensa no deployment como se fosse o gerente de alto nível da sua aplicação. E a palavra-chave aqui, que define todo o ecossistema Kubernetes, é declarativo. Bom, aqui está a definição mais formal. Um deployment gerencia um grupo de pods idênticos, garantindo que eles estejam sempre rodando e disponíveis. Ele é ideal para aplicações stateless, sabe, aquelas que não precisam guardar estado, como um front-end web, por exemplo. O trabalho dele é basicamente automatizar a tarefa de manter a aplicação no ar, exatamente como a gente especificou. Agora vamos para um conceito que é o coração de todo o Kubernetes. A gente, como SRE, define o estado desejado lá no nosso arquivo YAML. Quero 3 réplicas com a imagem na versão 1.2 e por aí vai. O Deployment Controller, então, trabalha sem parar para garantir que o estado real lá no cluster seja exatamente esse. Se um pod cai, ele sobe outro. Se algo sai do que foi pedido, ele vai lá e corrige. É simples assim. Ok, segundo ponto. Como essa mágica toda acontece nos bastidores? É fundamental entender que um deployment não gerencia os pods diretamente. Existe uma hierarquia de controle muito bem definida para isso acontecer. O fluxo é o seguinte: a gente vai lá e cria o deployment. O controller do deployment, por sua vez, cria um réplica set. E é o réplica set que tem a responsabilidade de criar e manter o número exato de pods rodando. Essa camada de abstração com réplica set é o que permite funcionalidades superpoderosas como os rollbacks, que a gente vai ver já já. E um detalhe técnico que ilustra isso perfeitamente é o nome do réplica set. Ele sempre segue esse padrão, o nome do seu deployment e logo depois um hash. Esse hash é gerado a partir do template do pod, o que garante um identificador único para cada revisão da nossa aplicação. Certo, agora que a estrutura está clara, vamos para o coração da coisa, as operações do dia a dia. É aqui que o deployment realmente brilha, automatizando atualizações e reversões de um jeito seguro e muito elegante. Então, um ponto crucial é: o que de fato dispara uma atualização ou um rollout? Somente uma mudança no template do pod. Isso quer dizer alterar a imagem do container, uma variável de ambiente, um label. Mudar o número de réplicas, por exemplo, é só um escalonamento, não um rollout. E este aqui é o processo padrão, o famoso Rolling Update. O Kubernetes cria um novo réplica set para a nova versão. Ele começa a subir os novos pods e, ao mesmo tempo, vai desligando os antigos de forma controlada e gradual. Isso garante que a aplicação nunca fique indisponível durante a atualização. É o famoso zero downtime na prática. E como ele controla essa transição? Através de 2 parâmetros importantíssimos, o Max Available e o Max Surge. O primeiro define quantos pods podem ficar fora do ar de uma vez e o segundo quantos pods a mais podem ser criados temporariamente. É um equilíbrio fino entre velocidade, segurança e consumo de recursos. Por padrão, o Max Unavailable é 25%. Num deployment com, digamos, 10 réplicas, isso quer dizer que, no máximo, 3 pods podem estar indisponíveis ao mesmo tempo, garantindo que pelo menos 7 deles estejam sempre ativos e servindo tráfego durante todo o processo. Do mesmo jeito, o Max Search também tem um padrão de 25%. Isso permite que o cluster crie pods novos antes de terminar os antigos, o que acaba acelerando a atualização. No nosso exemplo de 10 réplicas, o número total de pods rodando ao mesmo tempo não passaria de 13, o que ajuda a controlar o consumo de recursos. E se a nova versão der algum problema? Sem pânico, o deployment mantém um histórico das revisões. Com um único comando, é possível fazer o rollback. O Kubernetes, então, faz o processo inverso. Ele sobe o réplica set antigo e funcional e derruba o novo que deu problema. É a nossa rede de segurança.
Bora para a próxima sessão. Vamos ver como o deployment nos ajuda a manter a aplicação não só atualizada, mas também saudável e com a capacidade certa para atender a demanda. Escalar é tão simples quanto alterar um número no campo réplicas. E o mais legal é que isso pode ser automatizado. Dá para configurar um Horizontal Pod Autoscaler, o HPA, para ficar de olho em métricas como o uso de CPU e escalar o deployment para cima ou para baixo, sozinho. E como é que a gente monitora a saúde disso tudo? Um simples kubectl get deployments já dá uma visão fantástica. A coluna Ready é a nossa melhor amiga aqui. Se ela mostra 3/3, quer dizer que o estado desejado e o estado real estão em perfeita sincronia. Tudo está como deveria estar. O deployment passa por diferentes estados. Progressing significa que uma atualização está rolando. Complete é o estado ideal. Tudo atualizado e estável. E failed é o alerta vermelho. Isso significa que o rollout travou, talvez por uma imagem que não existe, falta de cota de CPU ou uma readiness probe que nunca passa. E agora uma dica mais avançada, dá para pausar um rollout. Isso é muito útil quando se precisa fazer várias alterações no template, tipo mudar a imagem e também o limite de memória. A gente pausa, aplica todas as mudanças e depois retoma. Isso dispara um único rollout, com tudo junto, em vez de vários em sequência. Bem mais limpo. Chegamos na nossa conclusão. Vamos juntar todas as peças e reforçar por que o deployment não é só um objeto útil, mas sim um pilar fundamental para rodar aplicações no Kubernetes de forma profissional. Então, resumindo, o deployment é o nosso grande orquestrador para aplicações stateless. Ele cuida do ciclo de vida, automatiza atualizações e reversões de um jeito seguro, gerencia a escala e nos dá uma visão clara do que está acontecendo. Ele transforma tarefas operacionais que seriam super complexas e arriscadas em processos declarativos e totalmente confiáveis. E para fechar, fica uma pergunta para a gente pensar. Vimos como os deployments são excelentes para aplicações como servidores web que são stateless. Mas e os bancos de dados? E os sistemas de mensageria, que precisam de estado persistente, de uma identidade de rede estável? Como o Kubernetes resolve esse outro grande desafio? Bom, isso já é assunto para uma próxima análise.